Olá, boa tarde para você. Vamos começar agora o nosso encontro para discutir um assunto que merece a atenção de toda a sociedade. Estamos na última semana do mês de setembro e a discussão continua voltada para a prevenção ao suicídio com a campanha Setembro Amarelo. Segundo os dados dos idealizadores dessa campanha, que são a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, são registrados no Brasil cerca de 12 mil suicídios por ano, sendo que os casos envolvendo jovens têm aumentado bastante. A Organização Mundial de Saúde aponta o suicídio como a segunda causa de morte na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Ou seja, esse é um assunto que merece muita atenção mesmo da sociedade. E por isso, a Secretaria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo organizou este encontro virtual, essa live, com 3 profissionais para abordar o assunto que até pouco tempo ficava fora da pauta de discussão pública. Então, hoje a gente vai falar sobre a depressão e o suicídio entre jovens e adolescentes no contexto do isolamento social gerado pela pandemia do novo coronavírus, o que aumenta ainda mais o problema, né? E para falar com a gente, nessa mesa redonda, nós convidamos 3 pessoas. Daqui do Espírito Santo de Vitória estão com a gente a Heloísa Manato, ela é diretora de atendimento a pais e filhos de uma instituição de ensino, e o psicólogo e professor Rafael Vaz. Ambos são de Espírito Santo e moram em Vitória. Um outro convidado, que é o doutor Hugo Monteiro Ferreira, ele participa com a gente de Pernambuco, e é ele quem vai abrir o nosso debate. O Hugo, ele é doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também é pós-doutor em culturas infantis e juvenis pela Universidade Católica Portuguesa. Hugo também é autor de vários artigos sobre bullying e é escritor. E, justamente, entre os seus livros, o mais recente dele é que vai nortear um pouco o nosso debate. Esse livro, A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, traz dados muito atuais sobre essa questão da automutilação, do suicídio entre jovens no Brasil. E como esse é um assunto que a gente tem poucos dados, torna-se mais importante ainda as informações que o doutor Hugo Monteiro vai trazer para a gente. Então, vou pedir ao doutor Hugo, que também é professor, né, para abrir a nossa sala, falando sobre esse trabalho que vai nortear um pouco o nosso debate. Caso queira também acrescentar outros dados ao seu currículo, professor, fique à vontade, tá? Então, boa tarde, professor. Tudo bem aí, em Pernambuco? O senhor está falando do Recife, não é isso? Falo do Recife. Boa tarde a você, boa tarde a Elo, boa tarde ao Rafael, boa tarde a todas as pessoas que nos escutam, a todos os capixabas e todas as capixabas, né? Todas as pessoas do Espírito Santo. O tema que me traz aqui é um tema bastante sofrido, é um tema dolorido, embora eu me alegre de poder compartilhar com outras pessoas, com outros colegas, com outras colegas, com as pessoas do público em geral, aquilo que pesquiso, mas o tema, ele de fato é bastante preocupante. Para nós termos uma ideia, no ano de 2019, pessoas entre 10 e 14 anos e pessoas entre 15 e 29 anos, ou seja, crianças e adolescentes e jovens, crianças e adolescentes segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e adolescentes jovens e jovens propriamente ditos segundo o Estatuto da Juventude, são pessoas que têm tido ideação suicida e cometido suicídio em um aumento de quase 25% no Brasil. Então, em 2019, nós tivemos dados que mostram que houve um crescimento de quase 25% do suicídio entre crianças, adolescentes, jovens no Brasil, o que nos deixa preocupados e preocupadas porque nós estamos vivenciando uma experiência
bastante desafiadora no campo das adolescências e das infâncias. Então, eu queria começar minha fala dizendo que é preocupante esse dado e é preocupante também quando percebemos que o número de suicídio na adolescência, por exemplo, em 2015, nos Estados Unidos, 29,5% dos adolescentes que cometeram suicídio eram vítimas de bullying homofóbico, ou vítima de homofobia, ou vítima de transfobia nas escolas. Então, nós temos uma questão que é mundial e que hoje a Organização Mundial de Saúde aponta como uma problemática de saúde pública. Então, o suicídio hoje, infelizmente, tornou-se uma problemática de saúde pública no que diz respeito também às adolescências. No ano de 2014, eu mantive muito contato com pais, com mães, 2014, 2015 e 2016. Foram 3 anos consecutivos em que eu ouvi muito os pais, as mães, os cuidadores, as cuidadoras de modo geral, me falarem sobre o comportamento de seus filhos e das suas filhas, que era um comportamento pouco frequente, segundo eles e elas, nas suas casas até aquele momento. Era um comportamento de pessoas que viviam se isolando dentro das suas próprias casas. Elas entravam em casa, elas não faziam nenhum tipo de contato com pai, com mãe, com avô, com avó, com tio, com tia. O contato mais frequente era simplesmente na hora das refeições, mas em alguns casos essas pessoas também faziam as refeições isoladas. Então eu decidi ouvir esses adolescentes e essas adolescentes que se isolavam. E para ouvi-los, como eu queria contemplar várias capitais brasileiras, eu utilizei as redes sociais digitais. Eu criei um formulário online, e distribuí em Recife, em Maceió, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também em João Pessoa. Então, eu fiz essa distribuição desse questionário e obtive um retorno de 3.115 respostas. O questionário era basicamente para eu entender o que estava acontecendo. E desse meu entendimento, eu cheguei à conclusão de que nós tínhamos uma geração que nos dias contemporâneos morava praticamente dentro do quarto. Passava mais de 6 horas do seu dia, quando estava em casa, dentro dos quartos. E dentro dos quartos, havia também uma característica nesse grupo que entrava em casa e imediatamente se isolava. Porque a palavra quarto, ela tem que ser entendida como uma metáfora. Ela não pode ser entendida como um espaço físico exclusivamente. Então, é possível que você tenha uma pessoa que não tenha nem quarto em casa, mas se isole. Embora, de modo geral, a minha pesquisa contemplou, nessas 3.115 pessoas, digamos assim, 90% todas tinham quarto em casa. Então, de fato, se isolavam nos seus quartos, passavam mais de 6 horas no quarto. E lá nesses quartos, né, dentro desses quartos, essas pessoas isoladas, elas se comunicavam com o mundo, mas se comunicavam com o mundo por meio das redes sociais digitais. Mas o mundo presencial, físico, não havia comunicação. E essas pessoas, eu fui ouvindo-as e fui conversando com elas e fui chegando à conclusão que elas tinham um perfil. Dessas 3.115 pessoas, eu mantive contato com 238. E essas 238, todas tinham sofrido bullying ou cyberbullying, tinham se automutilado, a chamada autolesão sem intenção suicida, e também tinham tentado suicídio mais de uma vez. Eram todas pessoas entre 11 e 18 anos de idade, meninas e meninos.
Eu então ouvi essas 238 pessoas, fiz rodas de discussão para tentar entender um pouco mais a problemática e cheguei à conclusão que nós estávamos diante de uma situação bastante desafiadora. Porque pois não. Só um minutinho, só para a gente se situar melhor. Então, desse universo pesquisado, um pouco menos de 10%, né, apresentavam esse comportamento, né, de automutilação, de bullying, não é isso? Na verdade, do universo pesquisado, eu selecionei 238 pessoas. Pois é, como é que foi essa Mas seleção? Por que que o senhor selecionou esse o que eu recorte? usei como critério foi ter sofrido bullying e cyberbullying, Ah, ter sim, se autolesionado e ter tentado suicídio mais de uma vez. Esse foi o critério. Mas eu entendi. posso te dizer que as 3.115 pessoas que me responderam o questionário, todas elas apresentavam algum tipo de transtorno psicopatológico, entre eles a depressão. Mas eu Outra posso coisa, falar de depressão, de síndrome de pânico, de transtorno alimentar, de bipolaridade, todos esses transtornos estavam presentes nessas 3.115 pessoas. Mas nem todas tinham passado pelo bullying e pelo cyberbullying, ou nem todas se percebiam envolvidas com o bullying e com o cyberbullying. Então eu selecionei as que se percebiam envolvidas, ou como entendi. vítimas, ou como violentadoras. Ah, É tá. importante também dizer isso. É, é. Essa Como escolha também pelos estados foi aleatória ou o senhor já tinha um foco? Porque eu estou vendo aqui que o senhor, então, pegou estados do Nordeste, né, alguns do Sudeste, mas não tem Norte, não tem Sul. O senhor fez essa escolha baseada em algum critério cultural, geográfico? o critério partiu do meu diálogo inicial com pais e mães. Eu tenho uma frequência muito grande de contato com pais e mães desses estados. Então, Ah, eu tá. tentei ouvir pessoas que tinham relação com os estados com os quais eu tenho uma relação mais próxima. Né? Então, Uhum. esse foi um motivo. Embora eu tenha hoje informações de que o fenômeno do quarto não é específico dessas cidades. Não é Aham. específico dessas cidades. Por exemplo, você vai encontrar o mesmo fenômeno no Japão, você vai encontrar o mesmo fenômeno na Itália, você vai encontrar o mesmo fenômeno em Portugal, na França, na Espanha, Aham. você vai encontrar o mesmo fenômeno nos Estados Unidos, no Canadá, no México, você vai encontrar em Cuba. Você sabe onde é que você não encontra esse fenômeno? Nas aldeias indígenas. Ah, tá. O Nas coletivo. aldeias indígenas você não vai encontrar esse fenômeno. Esse é um fenômeno forjado no modelo econômico, no modelo social que a gente construiu. É um fenômeno forjado a partir das relações de convivência que nós construímos. Então, ele tem, inclusive, a depender do contexto geográfico, do contexto social, ele tem diferenças. Uma coisa é você falar da geração do quarto para a classe média média, classe média alta e classe rica. Outra coisa é você falar da geração do quarto para a classe média pobre para pobres. O fenômeno se dá, mas a maneira como ele se apresenta é diferenciada. No caso da minha pesquisa, eu focalizei muito em quem eu ouvi, e quem me deu retorno foram as pessoas da classe média média. Certo. Então, eu posso te dizer que, basicamente, filhos de médicos, de médicas, filhos de empresários, empresárias, filhos de juízes e juízes, filhos de pessoas que, de modo geral, têm muito pouco tempo dentro de casa, ficam muito pouco dentro de casa, passam mais pela situação de isolamento. Há um distanciamento muito grande. Esse arranjo de convivência nas classes pobres se dá de outro modo, mas nas classes média para cima, né, nessa média média, média alta e rica, o arranjo de convivência tem sido bastante preocupante no que diz respeito à solidão de meninas e meninos
que já passam por situações de violência. Por exemplo, quando você experimenta o bullying e o cyberbullying, é uma violência muito contundente. E essa violência muito contundente, ela gera uma série de dificuldades emocionais, uma série de dificuldades mentais. Então, é muito provável que essa pessoa tenha um comportamento a partir dessa experiência da violência dentro de casa. Quando ela não encontra dentro de casa nenhuma instância de diálogo, nenhuma instância de acolhimento, a tendência é que ela procure outras formas de comunicação. Então, por isso que a geração do quarto tem sido uma geração de muito contato com as redes sociais digitais, e esse contato com as redes sociais digitais nem sempre é um contato saudável. De modo geral, é um contato adoecido. Por que um contato adoecido? Porque a pessoa vai buscar no mundo da cybercultura, no mundo digital, aquilo que ela não encontra no mundo físico. Então, ela vai buscar amizades, ela vai buscar escutas, e muitas vezes, nesse mundo, ela encontra perfis que são extremamente tóxicos. Então, você tem uma pessoa com vulnerabilidade emocional, com dificuldade de diálogo dentro de casa, que na medida que procura uma saída, ela encontra uma saída também tóxica. Eu não sei se dá para compreender como é problemático isso. Pois é, eu só queria deixar claro, professor, o senhor está colocando essa problemática para os filhos da classe média que o senhor citou, os filhos de juízes, de médicos, ou isso é um comportamento geral entre os jovens, independente da classe social? É um comportamento, eu não posso generalizá-lo, porque nem todos os jovens estão dentro do quarto. Sim. Mas eu posso dizer que aqueles pais e aquelas mães que mais se ausentam de casa, que maior dificuldade tem de comunicação, que maior dificuldade tem de escuta, que maior dificuldade tem de tempo de convivência, a queixa maior advém desse grupo. São pessoas que têm uma carga horária de trabalho que impede que essas pessoas fiquem dentro de casa e que fiquem dentro de casa e que muitas vezes, em razão disso, elas precisem delegar a criação, a educação, o acompanhamento de seus filhos a outras pessoas. O que a gente tem chamado, eu não gosto muito dessa expressão, mas o que a gente tem chamado de terceirização. Então, eu entendo que os pais e as mães, quando se dão conta de que os filhos e as filhas estão dentro dos quartos, se assustam, porque se assustam com a autolesão sem intenção suicida, se assusta com a ideação suicida, se assusta com a tentativa de suicídio. Mas é importante lembrar que esse comportamento é um comportamento que advém de uma construção. Ele não emerge, não surge de uma hora para outra. Ele advém de uma construção. Então, a geração do quarto, ela de fato é construída. Fomos nós quem a construímos. E eu gosto também de lembrar que eu discordo completamente da ideia de que a geração do quarto é fracassada, de que a geração do quarto ela é uma geração que é muito mais frágil do que a geração anterior. No meu entendimento, essa geração ela é potente. Essa geração ela tem suas idiosincrasias, suas nuances, ela tem as suas particularidades, as suas singularidades, mas ela é potente. No que ela é potente? Ela é potente porque eu acho que ela, além de toda a capacidade criativa, além de toda a dinâmica, além de toda condição de desconstruir esse universo dolorido e sofrido, a geração do quarto nos dá uma oportunidade enorme de revisitarmos os nossos processos de educação, tanto no campo familiar quanto no campo educacional escolar, porque a geração do quarto ela é forjada, produzida entre a relação dessas duas instituições, família e escola, de modo mais direto. Obviamente que tem outras instituições, mas família e escola me parecem que são aquelas que ficam ali no front. Mas são essas duas instituições que eu acho que precisam ser revisitadas. Como é que eu tenho construído a ambiência dentro da minha casa com meus filhos e as minhas filhas?
Como é que eu tenho dialogado com as meninas e os meninos? Eu tenho escutado as pessoas dentro de casa, eu tenho dado espaço para fala, eu tenho realmente estabelecido uma relação afetiva, amorosa, cuidadosa, acolhedora. Eu tenho tentado fazer isso. Essa é uma questão que eu acho que a geração do quarto nos traz. E, para mim, é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer uma revisão do nosso modo, do nosso modelo, dos nossos modelos educativos. E a mesma coisa a escola. A escola tem sido um ambiente em que muitas vezes a violência ela produz a competitividade produz a violência. Nós temos escolas que trabalham muito o campo, por exemplo, quando chega no período do Enem, esses meninos e essas meninas que precisam fazer Enem entram em pânico, porque precisam alcançar vagas nas universidades. Isso tudo é um processo de sofrimento e é preciso revisitar isso, no meu entendimento. Certo, professor. O senhor tocou aí num ponto muito importante e eu só queria deixar claro também que o senhor está falando de uma geração que hoje se situa em que faixa etária? Né? Essa geração do quarto é a pesquisa que o senhor fez entre 2015, né? Então, hoje essa geração, ela estaria já na Essa faixa geração, eu vi pessoas de 11 a 18 anos de idade. Certo, em 2000 e... De 11 a 18 anos de idade, a coleta de informação ela ocorreu entre 2016 e 2017. Então, eu tenho ali dados que me foram construídos a partir desse período. Mas eu poderia te dizer que eu fiz o recorte entre 11 e 18 anos por questões de... porque minhas pesquisas são focalizadas geralmente entre início da puberdade e final da adolescência, ali o que a gente tem hoje como população contemplada pelo ECA. Porém, se você ampliar um pouco isso e for até 25 anos, e eu digo isso também a partir de dados, eu coordeno na minha universidade o Núcleo do Cuidado Humano. E o Núcleo do Cuidado Humano é um setor da universidade cujo objetivo é tratar da prevenção do adoecimento emocional e mental e da promoção da saúde. Então, na universidade, eu já não lido com pessoas de 11 a 18 anos. Eu lido ali com pessoas de 18 anos, a partir de 18 anos. E eu posso te dizer que a problemática que eu encontro na geração do quarto, ela se transfigura em transtornos psicopatológicos, em comportamento de suicida, comportamento autolesivo, comportamento autodestrutivo, contato muito intenso com uso abusivo de álcool, contato muito intenso com relações sexuais sem preservativo. Então, você tem um quadro que me parece que é crescente. Se pegar os relatórios da UNAIDS, eles ratificam o que eu estou dizendo. Então, você tem a geração do quarto entre 11 e 18, mas aquilo que eu tenho acompanhado um pouco depois corrobora com essa minha preocupação de que nós precisamos olhar para essa galera e ouvi-la. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ouvi-la. Certo. Diante assim, dessa situação, eu imagino também que, né, que no seu livro o senhor vai apontar saídas, né? Mas enquanto a gente não fala dessas saídas, eu queria ouvir agora a Elô Manata, que tem muita convivência com adolescentes que são submetidos a esse tipo de pressão que o senhor começou a falar, né? A pressão pela conquista de um espaço na sociedade, a vitória no vestibular, né? O investimento que foi feito, que agora ele precisa dar um retorno. E a Elô, ela já tem bastante tempo que ela trabalha nesse ambiente educacional, e eu queria saber dela como é que é esse acolhimento, o que ela nota também com esse jovem que está aí prestes a fazer o Enem, e ela está lá no dia a dia, como é que ele chega e qual que é a acolhida que é dada a ele. Tudo bem, Elô? Tudo, prazer, viu, Zelita? Prazer, professor Hugo, Rafael, boa tarde a todos. Pois é, muitíssimo importante
o que o professor Hugo estava explanando, e essa é uma preocupação de todos, e ele tem razão em falar que eu amei a expressão, o termo que ele deu, né, geração 4, porque é perfeito, sabe, Zelita? É perfeito mesmo. Agora, a minha área foge, isso que eu estou achando legal, que a minha área é bem diferente da do professor, porque eu não trabalho com pesquisas. O meu trabalho há 47 anos sempre foi dar aula, e de 20 anos para cá é atendimento direto. Eu tenho uma sala onde eu atendo aluno de manhã à noite. Então, todos os tipos de história e pessoas que você puder imaginar, eu atendo. Eu podia até escrever um livro de causos, como dizia meu pai, porque é muita coisa. Ele tocou em assuntos, vinham os alunos na minha cabeça, né? Então, eu atendi já vários alunos também que vieram para a nossa escola e já sofreram bullying, e foi bem desastroso. Os pais ainda estão tentando ver, esse aluno que vem à minha cabeça, por exemplo, já tem 24 anos, eles ainda estão tentando ver o que fazer com ele. Você vê como é que foi grave a situação desse menino. Eu tenho 2 alunas que, infelizmente, realmente se suicidaram, e eu tive alguns alunos que tentaram e, graças a Deus, não conseguiram, e a gente passou a fazer um trabalho junto com a mãe procurou ajuda, né, porque a questão da prevenção é importante. Eu acho que o professor Hugo e o Rafael também ainda vão tocar nesse assunto. Agora, as escolas, Elita, elas estão tão preocupadas com isso que até o governo federal criou, né, o Ministério da Educação criou a nova BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, onde foi encaixado aí uma coisa muito importante, que são as competências socioemocionais. Então, todas as escolas do país, né, já estão atentas para isso. Trabalhar autoestima, colaboração, resiliência, valorização da vida, trabalhar razões para viver. O Rubem Alves falava uma coisa que eu gosto muito. Ele falava o seguinte, que a educação nos dá meios para viver, mas ela não nos dá razões para viver. E nós precisamos de razões para viver. Porque a pessoa que tem razão para viver, que encontra graça na vida, entusiasmo, que valoriza o que tem vínculos, né, afetivos com amigos, com família, ela não tem essa tendência a ficar presa no quarto, nem ao suicídio. Então, essas questões socioemocionais vão nos ajudar bastante. A escola que eu atuo, por exemplo, nós já temos parceria onde a gente trabalha o LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, onde isso já é trabalhado desde o fundamental até o 3º ano, entendeu? Então, o acolhimento, aquela escuta amorosa, o que eu observo é o seguinte: os alunos que nos procuram, que a gente faz várias atividades exatamente para os alunos nos procurarem, porque, em geral, as pessoas não buscam ajuda, elas se fecham. Mas quando você ensina o aluno que ele pode buscar ajuda, e ninguém é tão fraco também que não possa sempre ter uma palavra, uma ajuda para um amigo, né? Quando você estabelece essa relação nesse tipo de aula, onde há rodas de conversa, onde você trabalha as frustrações dele, é excelente. Então, a gente já desenvolve há alguns anos vários projetos que ajudam esses alunos a terem resiliência, saber trabalhar melhor as suas, entre aspas, sensação de fracasso, né? A gente fala para eles, faz um trabalho contra isso, né? Que não é fracasso, né? Eles adquirem resiliência, eles passam a se valorizar, é muito importante. E esse lado humano é o que há, não tem como imaginar hoje, né, que o professor falou sobre as 2 instituições, família e escola, não tem como mais uma escola não estar atento a isso, e a gente trabalha famílias, que a gente faz escola de pais, e não é uma palestra que faz, não é assim, nossa, vou chamar
tal pessoa para fazer uma palestra. Não, não é uma palestra, é um trabalho que você tem que fazer para ajudar esses meninos. Então, nós temos também psicanalistas que trabalham com eles. Eu faço um trabalho também e eu, assim, quando um aluno entra ali na minha sala para conversar comigo, eu tenho como lema o seguinte: ele tem que sair muito, muito melhor do que ele entrou, ele tem que se sentir acolhido, sabe? Então eu fico imaginando, o que eu gostaria que um filho meu encontrasse numa orientadora, numa diretora, quando ele tivesse algum problema. É exatamente o que eu tento passar para eles, que eles são minha paixão, né? Eu sou alucinada, eu trabalho 47 anos com adolescente e sou completamente apaixonada por eles. E isso tem dado muito certo, graças a Deus. Esse aluno que chega até você, né, para pedir uma ajuda, ele já tem um degrau, ele já avançou um degrau a mais, porque ele sabe que aquilo é um sofrimento e que esse sofrimento pode ter alguém para ajudá-lo a sair dele, né? Ou seja, ele já tem um burilamento do sentimento, coisa que nem sempre acontece. E eu gostaria agora de ouvir o doutor Rafael sobre esse ponto de vista, né? O doutor Rafael, apresentando, para quem está acompanhando a nossa live, ele é mestre em psicologia clínica, também possui graduação em filosofia e em teologia. Ele já tem experiência no sistema prisional masculino de Santa Catarina e também aqui no IASES, no Instituto, né, Socioeducativo do Espírito Santo. E também é professor do curso de psicologia aqui em Vitória. Ou seja, o professor ele sempre lidou com muita gente, né, professor? Confinados e não confinados, né? E ele é especializado em teoria e prática junguiana, do psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Eu gostaria também que o senhor trouxesse para a nossa live, em relação ao que o doutor Hugo falou, da geração que vive no quarto, né? E desse escape que busca nas mídias, né? O diálogo passa a ser virtual, porque o senhor também tem essa ênfase, né, nas redes sociais virtuais. Eu gostaria de saber a sua opinião dessa relação entre esse isolamento físico em casa e essa tentativa de aproximação do mundo via redes virtuais. Tem sempre essa relação correlata assim, acontece em casa, eu isolar e eu vou buscar, ou também, às vezes, eu tenho a minha convivência em casa, mas eu também ando muito ligada nas redes sociais. Então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar compartilhando aqui com vocês, né? Juntamente com os meus colegas, né? A Elo e também. Ô, Rafael, o seu celular está fixo? Tá fixo. Tá? Só um minutinho, a gente vai dar uma regulada aqui. Tá bom. Ô, Elô, você desliga aí seu microfone? Eu acho que está dando microfonia para o Rafael. Ok? Fala aí, Rafael. Acho que melhorou. Pode? Ah, tá. Sim. Então, né? Diante dessa temática... Está ótimo, né, agora, só está baixo. Oi, tá baixo? Mas está bom, está audível, porém está baixo. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Okay. Então, né, é uma temática, né, onde a gente vê que as redes sociais, né, por um lado, ela ganhou um grande benefício, né, como alguns pesquisadores apontam, né, no sentido das pessoas, principalmente nesse contexto pandêmico que estamos vivendo ainda, né, essa questão de ter o acesso à comunicação, a ter essa visibilidade diante do outro também, né? Mas, por outro lado, a gente vê que ainda, né, nas redes sociais, nós encontramos também, né, pessoas, né, que vão estar tendo, né, contato com essa questão de estar compartilhando seus planos suicidas, né, suas tentativas também, né? E por outro lado também, né, vejo que quando o Hugo estava falando sobre a geração do quarto, me fez muito lembrar a experiência que eu tive, né, no Instituto Socioeducativo, né, que foi em 2011,
onde muitos adolescentes estavam começando a ter tentativa de suicídio numa das unidades, né, socioeducativas, e fui juntamente, né, convocado para trabalhar junto com a equipe, né, e a gente pôde observar que através de uma rigidez, né, que estava sendo feita no tratamento, né, com os adolescentes, né, eles começavam a estar sentindo totalmente desamparados, né, diante da sua família, eles não acabavam não tendo, né, a oportunidade de estar com as suas famílias quase todos os domingos, né, era retirado as suas fotos familiares, né, ou seja, várias questões, né, que eles vivenciaram esse desamparo, né, que a gente fala muito sobre essa questão do suicídio, né, porque falar do suicídio é a gente ver essa questão do desamparo, da desesperança, né, dessa dor que a pessoa vivencia. E esses adolescentes, né, muitas das vezes a única referência que eles tinham da sua família ou do mundo fora da unidade socioeducativa era justamente o retrato da sua família ou a Bíblia que muitas vezes a mãe ou o pai entregava, né? Então, isso, a partir do momento que eles acabavam, né, sendo retirados, né, é como se tivesse acabado toda a sua existência, ou seja, toda a sua representatividade da vida e do mundo, né? Então, essa questão, né, que o Hugo mencionou da geração do quarto, eu fiquei pensando muito como que esse grupo de adolescentes que estavam já privados de liberdade, eles vivenciaram muito mais esse isolamento, né, porque o mínimo de contato que eles tinham com a família era perdido, né? Então, depois que a gente começou a fazer esse apontamento, né, para a coordenação, né, da unidade, aí conseguimos reformular todo o projeto, né, de ação e de trabalho socioeducativo lá. Hoje, atualmente, né, pelas informações que eu sei, né, já melhorou bastante, né, onde o índice de suicídio, né, quase não se apresenta mais, né? Então foi bem sucedido, né? E lá nesse trabalho, né, com a psicologia analítica, eu comecei a trabalhar muito a técnica do desenho, né? Porque muitos atendimentos, esses adolescentes, eles não falavam, né? Então, às vezes, a Ah, técnica expressiva do desenho, né, ou da pintura, né, muitas das vezes expressava as suas emoções por meio da arte, né? é, é, não falavam, mas falavam, né, através da pintura, né? Através, Eu queria exato. ver com o doutor Hugo e com você também, Rafael, o seguinte, que Aham. o doutor Hugo ele colocou a questão, né, da classe média, dos pais que saem, se ausentam, né, e os filhos que ficam em casa, né? E eu queria saber se vocês acham que isso vai gerar uma resiliência maior entre os adolescentes provenientes de famílias mais abastadas e os adolescentes filhos de pessoas mais pobres. Sabe? Se isso vai gerar neles uma condição melhor para enfrentar a vida. Se um vai se tornar mais fraco devido à condição mais difícil, né? Que desde cedo tem que lutar para ter o básico, e os outros não. Isso vai gerar indivíduos diferenciados ou essa questão social não tem nenhuma implicação? Então, tem muita implicação. Se você fala de desenvolvimento humano, você tem que contemplar questões trinárias, questões que envolvam o ambiente externo, o ambiente social, o ambiente econômico, cultural, interfere diretamente na formação identitária da pessoa. Então, a partir do contexto que no qual você está inserido, inserida, você terá estratégias mentais para lidar com o contexto, né? Os desafios que surgem, como é que eu vou enfrentar determinados desafios? Então, eu vou precisar considerar o meu contexto. Obviamente que, a depender do contexto geográfico,
histórico, social, econômico. Eu costumo dizer que é preciso olhar para o fenômeno do quarto de maneira transdisciplinar. O que é olhar de maneira transdisciplinar? Você precisa olhar entre, através e além. Ou seja, entre o que ocorre, através do que ocorre e além do que ocorre. E aí as juventudes vão encontrando arranjos para lidarem com essa situação. E, obviamente, que os arranjos vão estar inseridos e contextualizados a partir da experiência intersubjetiva de cada pessoa. Por isso que lembra que eu falei que nas aldeias indígenas eu não encontro o fenômeno, porque os arranjos que são ali organizados são diferentes de como nós organizamos a vida na urbanidade. A urbanidade organiza a vida de um jeito que, para a gente ter uma ideia, agora, durante a pandemia, isso mudou um pouco a configuração. Mas imagine uma família de classe média em que todos ali trabalham e os filhos frequentam escola. Então, o que acontece? Bem cedinho, muito rapidamente, todo mundo levanta, se organiza, põe mochila nas costas, vão para a escola, deixam na escola, às vezes ficam em regime integral, só vêm à noite. Quando chegam à noite, estão hiper cansados. Às vezes, o à noite significa 9, 8 horas da noite. Você não tem tempo de acompanhar a tarefa, você não tem tempo de acompanhar o dia, você não tem tempo de acompanhar a alimentação. Aí como é que eu, adolescente, me viro diante dessa situação? Né? Como é que eu me viro? Eu tento me virar, eu tento amadurecer mais rápido, tem essa questão. Então vai mudar, muda de acordo com os arranjos. Numa família, vamos dizer assim, que não tenho alguém para ficar com a minha filha, fica a minha mãe, fica a minha tia, fica o meu irmão mais velho. Então, os arranjos sociais interferem no comportamento. Isso é clássico. E a geração do quarto ela vai se arrumando também dentro desse envolvimento. Porque é importante, mais uma vez, dizer, essa geração ela adoece para mostrar saúde. Pode parecer um paradoxo, mas ela adoece para mostrar saúde. Porque Como assim? Explica melhor. Eu quero dizer o seguinte, que na medida em que ela dá sinais de adoecimento, ela está dizendo, eu preciso ficar bem. Então, eu adoeço para ficar bem. É um processo. O nosso corpo, quando tem febre, ele quer ficar bom. Sim. A gente quando se corta, a gente quer ficar bem. A gente quer sair de uma situação de pouca, digamos assim, uma situação pouco evidente, porque a dor é muito grande. Uma pessoa que se corta, por exemplo, que se autolesiona, ela tem uma dor subjetiva tão forte, tão difícil de colocar de forma categórica, que ela se corta. Na medida em que ela se corta, ela está dizendo para o mundo, olha, eu quero ficar bem. Então, é uma potência que aquela pessoa tem, uma força enorme. Isso vai acontecer e vai ser arrumado, arranjado, de acordo com as circunstâncias. A gente é que tem que estar atento a isso, porque nem sempre dá tempo eu ficar bem. Às vezes eu gritar para Elô lá, se eu não tenho Elô que me escute, que me acolha na escola, se eu não tenho um pai, uma mãe, um tio, uma tia que me acolham, um avô, uma avó, como é que fica? Não é? Nem todo mundo, vamos pegar as classes sociais e econômicas mais fragilizadas, tem possibilidade de fazer psicoterapia. É verdade. Então, como é que fica? Aí, esse grupo vai se arrumando. Então, às vezes, a arrumação, sabe, é uma arrumação que leva para a perpetuação das desigualdades e para um sofrimento ainda muito maior. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu escrevi um livro chamado Os Anjos Estão de Volta. Nesse livro, eu desenho um pouco o que é que acontece quando a gente não atenta para esse caminho de sofrimento e para esse caminho de dor. Né? Eu acho que a gente tem que atentar para isso e ver que tem muita potência nisso. Eu quero reafirmar isso. Tem muita força nisso, mas essa força às vezes é autodestrutiva. Então a gente tem que transformar essa força em criação, em criatividade, em mudança, em transformação. Para isso eu preciso de apoio. Ninguém fica resiliente sozinho. A resiliência é coletiva. O Estado tem que me ajudar a ser resiliente, a família tem que me ajudar a ser resiliente, a escola tem que me ajudar a ser resiliente. Eu não dou conta sozinho do mundo. Então o mundo tem que me ajudar a ser resiliente. Essa é a minha compreensão.
E para o senhor, professor Rafael, o que o senhor colocaria? Então, justamente nessa a readaptação, né, nesse processo de resiliência, né, que a gente observa nesse cenário atual, né, dos adolescentes, vejo muito na leitura, né, do Jung, né, quando ele fala sobre uma questão que ele chama da função transcendente, né, que significa, né, o elemento onde, através dos conflitos que você vivencia, né, através dos conflitos que você vivencia, você vai estar desenvolvendo uma parte criativa da sua psique, né, onde ela vai estar desenvolvendo novos comportamentos. Então, por exemplo, esse último comentário do Hugo, né, faz muito lembrar sobre essa psicodinâmica, né, que o próprio Jung traz na sua proposta quando ele vem trazer esse conceito da função transcendente, que basicamente vai estar fazendo uma ponte, uma relação com esse processo da resiliência, né? Certo. Ou seja, as adversidades também, né, ajudam a gente, né, a adquirir novos valores, novas forças. Ô Elô, quando você tem um exemplo, né, de acolhimentos de estudantes que você conversou, você aplicou aí os seus métodos, e alguns se tornaram mais fortes, outros não, né? O que você poderia dizer para a gente desse convívio que você teve? Olha só, pela experiência que eu tenho tido ao longo desses anos, Elita, o que eu percebo é o seguinte: você precisa também trabalhar muito a família. A família precisa entender, por exemplo, que a casa dela tem que ser um refúgio para esse menino, sabe? Quando eu falo um refúgio, é aquele lugar assim de descanso, de acolhimento, de carinho, de amor. Eu conheço famílias que eu tive que trabalhar pelo fato de, em casa, desculpa o termo, o pai ser agressivo, a mãe também, saía dali. Eles eram as pessoas mais educadas do mundo, alegres, com todo mundo de fora. Mas as pessoas que importavam mesmo, que são as que estão dentro de casa, que é a família ali, a convivência, não recebia carinho, não recebia atenção. Eu já atendi aluno, por exemplo, que chorou muito, porque ele falou: Elô, se eu tirar 10, se eu tirar 0, dá no mesmo. Se eu andar de roupa ou não, dá no mesmo. Se eu botar calça rasgada ou não, dá no mesmo. Então, essa indiferença também acaba matando o aluno, sabe? Acaba matando o ser humano. Nas minhas reuniões com os pais, eu tenho uma fala que é recorrente, que é o seguinte: eu falo, deixo bem claro para eles, nós temos vários eus, né? Então, o primeiro de nós que importa é que nós somos seres humanos. Em primeiro lugar, eu sou um ser humano. Depois do ser humano, eu sou filha, né? Filha, vou falar no caso dos adolescentes, filho, aluno, amigo, primo, enfim. Então, são vários eus ali. Se o eu, ser humano, se eu não estiver bem, eu não consigo também ser um bom aluno, entende, Zelita? Então, os pais precisam entender isso. Às vezes, o pai coloca o aluno na frente do filho, na frente do ser humano. O que eu quero dizer com isso? É que começa a exigir: não, você tem que ter nota boa, você tem que estudar, você tem que passar, você tem que ser perfeito, você tem que ser uma exigência, e tem que passar no vestibular de primeira, e a gente sabe, né, como é que são as vagas. Aí, essa cobrança dos pais, e aí vai gerando aquela alta cobrança também nesses adolescentes, eles ficam desesperados, eles ficam doidos. Então, eu digo muito aos pais: pelo amor de Deus, não criem esse gap, sabe, entre você e seu filho, porque o mais importante é o relacionamento. Já está provado que os alunos, os adolescentes, enfim, que têm vínculos, como eu falei, que têm amizade, que recebe carinho, vínculo social, ele
ele não tem essa tendência a suicídio, né? Então, a gente faz muito esse trabalho, e eu gostaria muito de alertar, porque as pessoas que estão nos ouvindo, para ter esse olhar diferenciado. Eu não sei se dá tempo de eu contar um caso rápido, né, de um aluno, por exemplo, que é muito emblemático que aconteceu com ele. Ele brigou com a família dele, ficou 2 anos sem falar com o pai dentro de casa, ele e o pai. Nenhum falava com o outro. E o pai já envelhecendo um pouco, ele já devia ter uns 60 anos, 60 e poucos anos, enfim, 2 anos. Ele me procurou chorando, ele falou, Elô, eu quero fazer um horário de estudo, que eu faço horário de estudo com aluno, oriento e tal. Mas eu percebi que a angústia dele não era essa, a angústia dele, eu senti que ele queria falar alguma coisa. E aí eu passei a escutar, ele me contou a história, que na casa dele ele não falava. Depois que ele contou toda a história dele, eu não vou poder fazer o discurso aqui, mas eu fiz toda uma conversa com ele da importância de dentro de casa você ter um excelente relacionamento, porque expliquei tudo. E aí eu fiz ele me prometer que ele ia chegar em casa e ele ia buscar o pai dele. E ele falou, mas como é que eu faço? A gente não se fala aquela vez. Eu falei, chega em casa e fala, oi pai, e vai pro seu quarto, já vai quebrar, seu pai vai levar um susto, vai quebrar, que eu tenho certeza que ele está sentindo falta de você. Aí eu falei, e fui falando para ele o que ele devia fazer o dia a dia. Bom, daí a um mês e meio, ele me procurou. E eu achei ele com o rosto tão triste, Zelita. Eu falei, meu Deus, será que meu conselho não deu certo? Esse menino tá assim. Aí ele falou, aí eu conversei, ele, Elô, tá lembrado de mim? Eu falei, claro, fulano, lembro e tal. E aí ele falou assim, eu falei, não deu certo? Ele, Elô, deu super certo. Como meu pai também estava ansioso de falar comigo, nós nos tornamos melhores amigos, começamos a rir, brincar, foi perfeito. Daí, há 3 semanas, meu pai começou subitamente a passar mal, foi para o hospital e faleceu. Então ele começou a chorar muito, falar, Elô, como a gente perde tempo com besteira, brigando com besteira, né? Porque, como diz aquele Cortella, né, a vida é muito curta para ser pequena e para ser medíocre, né? Então, esse rapaz, ele chorou muito, aí eu falei, bom, ainda bem que deu tempo de você fazer as pazes. Então, eu estou dando esse exemplo para você ver que tem tanta coisa importante que a família pode fazer por esses meninos, pelos seus filhos, entendeu? E às vezes não fica atenta. A gente está vendo aqui que tudo começa e termina também na família, né? E só para ilustrar o que você está falando, aqui no site da Assembleia tem uma matéria redigida pela jornalista Patrícia Bravin, onde ela entrevistou a psicóloga Juliana Vieira. E a Juliana, ela fala o seguinte, que falar uma dor não é o mesmo que eliminá-la, mas é claro que a gente precisa transformar esse sofrimento em palavras, porque nós somos sujeitos de linguagem e não há nada que nos segure na vida a não ser o laço com o outro. Exatamente. Se esse laço é dentro da família, fica muito difícil você manter-se íntegro, né? Porque é a sua origem onde você pode levar suas alegrias e seus sofrimentos. Então, eu queria, baseado nisso aqui, ver vocês aí, como é que fica essa questão, né? Porque a gente sabe também que a família, ela também é um local onde crianças e adolescentes passam por situações de abuso, né? Situações de violência, né? E nesse contexto, então, de pandemia, onde o isolamento social está acontecendo desde março, se vocês têm relatos de situações e qual que seria o alerta a se fazer dentro desse estado? Pode ser, doutor Rafael e a Belô também. Eu escrevi um livro em 2012 chamado Antônio. No livro eu relato uma criança que é vítima de pedofilia dentro de casa. Esse livro é bem conhecido, é um livro de literatura para criança, mas eu abordo esse tema. E desde lá eu tenho mantido muito contato com pessoas que são vítimas de abusamento e que falam sobre o abusamento sexual já na fase adulta, mas foram vítimas na infância ou na adolescência. Por conta disso, eu me aproximei muito do canal Futura e assessorei uma série chamada Que Corpo é Esse? Essa série, ela já houve uma primeira temporada em 2019 e agora em 2020 teria outra
mas em razão da pandemia a produção ficou para 2020 e a exibição da série para 2021. E a série focaliza exatamente o abuso sexual que ocorre, né? E você sabe que os índices apontam que o abuso é maior dentro de casa e as meninas são ainda as mais vitimadas, embora os meninos também. E a gente tem, portanto, um desafio enorme que é o abuso sexual. Agora mesmo, nesse momento em que nós estamos aqui realizando essa live, há crianças no Brasil, no mundo, mas no Brasil, sendo abusadas sexualmente dentro das suas casas. O abusador, na sua grande maioria, é o homem. O companheiro da mãe, o pai, o tio, o irmão mais velho, o primo, esse geralmente é o abusador. Embora também tenha a abusadora, tem a mulher que abusa. A criança, ela sempre foi colocada em segunda ordem. Quando você vai ler a história das infâncias, você vai perceber que as crianças sempre foram, me desculpe a expressão, me desculpem vocês a expressão, as crianças sempre foram sacaneadas. E Mas, professor, exceto nas tribos indígenas, não é isso? Exceto nas tribos indígenas, mas quando você vai observar, por exemplo, a história das infâncias nas culturas ocidentais, você vai encontrar as infâncias sempre sendo desprestigiadas, desmerecidas, sem direito à voz, sem direito à vez. É sempre a pessoa incompleta, é sempre a pessoa incapaz, é sempre a pessoa que não tem como lidar com ela própria. Agora, imaginem vocês. Nós sabemos que a violência doméstica é terrível no mundo, e no Brasil não é diferente contra a mulher. A mulher adulta. Agora imaginem a violência doméstica contra crianças. Elas não conseguem se defender sozinhas. Elas muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo com elas. Então, é assustador isso, e a gente precisa tomar providências. Tem uma rede hoje, o sistema de garantia de direitos, os conselhos tutelares, os conselhos de direito, as redes, a sociedade civil organizada, o próprio Estado, o governo, os poderes, todos estão atentos a essa questão, porque ela é alarmante, ela é prejudicial ao desenvolvimento de qualquer sociedade e ela provoca muita dor e sofrimento. Dessas pessoas com as quais eu conversei durante a minha pesquisa, para escrever o livro Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, as 238 pessoas, cerca de 70% tinham sido vítimas de abusamento sexual. O abusamento sexual, ele é muito frequente. Ele é muito frequente. E a gente tem que considerar que isso precisa ser enfrentado. Não pode ser negligenciado, não pode ser colocado para debaixo do tapete, não pode ser escondido, não pode ser, como dizem os meus alunos, passado o pano. Isso tem que ser enfrentado com coragem, com lucidez, para que possamos proteger as crianças. Aí, nesse sentido, eu queria sugerir que vocês lessem um autor. Ele não é... Professor já sabe, sugere livro, né? Então, que vocês lessem um autor que é pouco conhecido no Brasil, mas que é o meu grande inspirador, que é o Janusz Korczak. O Janusz Korczak, ele é um pediatra polonês que cuidava de crianças durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E o Korczak tem um romance, um livro que é um romance psicológico chamado Quando Eu Voltar a Ser Criança. E nesse livro, o Korczak mostra para a gente o que é que significa para uma criança quando ela é violentada e abusada. Então, chamar a atenção disso me parece fundamental. Toda criança e todo adolescente que passa por essa adversidade, essa experiência adversa, ela tem traumas de difícil resolução ao longo da vida. Então, me parece que a geração do quarto também, ela tem uma relação direta com essa questão da violência. Na verdade, a violência é a matriz da geração do quarto.
É porque a gente ainda não se deu conta disso. Os adoecimentos emocionais e mentais, a matriz é a violência. Eu tenho uma pesquisa que eu coordeno agora, que eu investiguei 1.624 adolescentes durante a pandemia, para ouvir como eles e elas estão. Eu publico 2 e-books agora sobre essa pesquisa, no dia 23 de outubro e no dia 6 de novembro, e em todos os dados construídos e analisados, a matriz do adoecimento é a violência. E a violência não é física, a violência é do abandono, a violência é do abuso, a violência é do silenciamento, a violência é dos maus tratos. Eu fui consultor de uma CPI no Senado Federal em 2017 para investigar os maus tratos contra crianças e adolescentes. Dessa CPI resultaram 3 cartilhas. E essas cartilhas apontam a ideação suicida, a autolesão sem intenção suicida e o bullying como matrizes de violência e como produtos de violência. Então, a violência, ela é um cancro na sociedade. A sociedade precisa fazer uma inversão, sair da violência e entrar no campo do cuidado. O cuidado que cura. E como é que seria, na visão de vocês aí, esse cuidar, esse retomar e transformar esse ser em um ser sadio, esse ser que foi violentado, que sofreu essas humilhações, sofreu bullying? Qual seria a saída? Seria a espiritualidade? Seria a cultura? Por onde vocês veem? Então, eu acho que o trabalho, né, da psicoterapia, né, que vem a ser um trabalho assim, de uma forma primordial, né, na vida dessa criança, desse adolescente, né, porque conforme o Hugo colocou muito bem, né, vem a ser um processo, né, de muita dor, de muito sofrimento, né, onde o ato dela falar, né, o ato de ela tentar expressar isso, e aí na clínica, por exemplo, na clínica junguiana, que ela pode estar expressando isso por meio de palavras ou por meio das técnicas expressivas, né, como o trabalho da argila, ou do trabalho da pintura, da arte, né, onde ela expressa o que está no seu inconsciente, isso vai possibilitar com que ela possa enfrentar, por meio dessas imagens artísticas, né, o que está no seu interior, porque, né, isso desenvolve um grande complexo, né? Jung ele fala que complexo seria uma forte carga emocional contida, né? Então, com essa experiência dolorosa, né, a criança ou o adolescente ele vai poder se expressar através do lúdico, né, essa dor, esse sofrimento. E aí eu acho que esse processo do enfrentamento dentro da terapia só ocorrerá nesse processo do lúdico, né, com a criança. E aí ela vai conseguindo dar um novo significado dessa experiência que antes só tinha o significado da dor e do desamparo. Infelizmente, né, a gente, assim, quando fala de um contexto público, né, os estudantes, eles não têm esse acesso, né, ao profissional, né? A gente tem uma esperança aí que foi aprovado, desde o professor Hugo, o projeto de lei que determina que as escolas ofereçam assistência por meio de psicólogos e assistentes sociais, né, nas turmas de ensino, acho que até o ensino médio. Mas ainda a coisa a ser lei ser promulgada, né, e as escolas implantarem isso durante o ano que vem. Como a gente, esse ano é um ano de pandemia, a necessidade vai tornar-se maior ainda, né? E enquanto isso, o que se tem de público, né, são serviços, né, como, por exemplo, o CVV, né, que oferece, né, uma escuta gratuita do país inteiro através de telefone 188, né? E em algumas capitais tem os CAPs, né? O Centro de Apoio Psicossocial, que atende crianças, né? Mas, tirando isso, fica o quê? Ficam algumas experiências que a gente vê também de pessoas que superaram essas situações. Eu gostaria até de relatar uma aqui, que também está nessa mesma matéria que eu já citei no portal da Assembleia, que traz um dado interessante. É um jovem, ele fala que ele começou a sentir um vazio muito grande, mas que na vida dele não tinha nada de errado. Ele tinha um emprego bom, ele tinha uma família que o acolhia, ele tinha amigos,
mas ele tinha uma dor que ele não sabia a origem e também ele não sabia como tratar aquilo. E o interessante é que ele foi então ser voluntário em um projeto e ele disse que lá ele viu que tinha pessoas com problemas maiores até do que o dele, e ali ele se encontrou, sabe, nesse voluntariado. Então, eu queria saber de vocês como é que é essa atuação do voluntariado, a pessoa que se doa, né, que ela consegue, claro, né, que ela está um grau de sofrimento, mas um grau que não a impede de sair e procurar oferecer sua ajuda para alguém. Como é que isso funciona, o doutor? Por que essa pessoa consegue ter essa melhora, deixando de olhar o seu problema e vendo o problema do outro? Então, o Rafael citando Jung, e o Jung, ele é fantástico, o Jung, porque o Jung trabalha com elementos das artes. O inconsciente é transformado pela sensibilidade, pelas artes. Eu dediquei um livro que eu escrevi, que ainda não está publicado, chamado A Costureira da Rua 15, a uma orientanda do Jung, a doutora Nise da Silveira. Então, eu amo o Jung é maravilhoso. E nessa perspectiva do Jung, eu tenho um outro autor, para poder responder a sua pergunta, que é o Viktor Frankl. O Frankl, ele criou uma escola também, que se chama logoterapia, e a perspectiva do Frankl é que nós tenhamos na construção do vínculo existencial um sentido para a vida. O Frankl diz que é preciso ter um sentido. Essa expressão sentido pode também ser traduzida de maneira mais, digamos assim, mais comum para o que eu tenho como causa na vida. É muito importante que crianças, adolescentes e jovens tenham uma causa na vida. Ser voluntário pode ser uma causa. Eu posso ter uma causa, eu posso lutar por algo. Você pega, por exemplo, uma menina como Malala. Malala, ela foi vítima de um fundamentalismo. E aquela vitimização, quer dizer, aquele processo de vitimização, resultou em Malala um vínculo com a vida, uma causa que ela tem. Você pega uma garota como a Greta Thunberg, a Greta, ela tem uma causa, e você vai observar que quando as crianças são ensinadas desde pequena, ainda ontem eu entrevistei numa campanha do Setembro Amarelo que eu fiz na universidade, chamada Abraços com Sua Arte. Eu entrevistei uma garota de 16 anos, a Pandora Calheiros. Qual foi o caminho que a mãe dela encontrou para a Pandora ser hoje uma garota de 16 anos que estuda, que tem uma causa? As artes. Pandora é cantora, então a mãe foi levando-a para o conservatório musical. Enfim, a Pandora tem uma história própria. Mas o que eu estou dizendo é que é muito importante que essa galera que conversa com a Elo tenha uma causa na vida, porque senão nós não vamos ter pessoas com sentido. E o sentido ele é construído na tessitura do cotidiano. Eu preciso construir esse sentido com o outro, eu preciso construir esse sentido com a família, com a escola, com a sociedade de modo geral. Então, o que é que eu tenho visto? Que adolescentes e adolescentes que têm causas, que têm trabalhos voluntários, que têm trabalhos solidários, que têm trabalhos que envolvem a coletividade, o bem comum, o bem viver, eles conseguem ter uma vinculação com a vida muito forte e eles conseguem observar um sentimento de gratidão. Eles têm uma gratidão, são menos cobradores e cobradoras e mais gratos e gratas. E é muito importante trabalhar a dimensão da gratidão nessa galera, de mostrar para eles que a vida oferta muitas coisas, que é possível ter muitas coisas, que há sempre estratégias de saída. Eu queria ainda sugerir aqui um documentário da Netflix chamado Audrey e Daisy. Esse documentário narra a vida de duas moças que foram estupradas. A Audrey, depois do estupro, foi vítima de cyberbullying, 10 dias depois se suicida. E a Daisy Coleman é vítima de estupro, vítima de cyberbullying e se suicidou no dia 23 de agosto agora de 2020. Quem manteve a Daisy viva foi a causa. Ela entrou numa causa para defender as meninas que estavam sendo vítimas de estupro e de cyberbullying.
mas mesmo assim ela não aguentou a dor porque foi muito forte o impacto. O que fizeram com aquela moça foi muito forte. Então, vamos construir causas. A gente tem que sair desse individualismo. E aí eu acho que os adultos e as adultas são completamente responsáveis por essa construção das causas, pela ambiência coletiva, ambiência solidária, ambiência colaborativa. Nós precisamos de sociedade colaborativa. As juventudes estão dispostas a colaborar. Eu nunca recebo um sinão. Ainda agora, durante o mês de setembro, eu conversei com 200 jovens da Unicef. Todos eles, todas elas, voltados para uma causa. Então, eles não estão dizendo sinão. Eles estão adoecidos, mas eles estão ali apostos e apostas, querendo construir um mundo novo, um mundo melhor, um mundo solidário, um mundo fraterno. Então, eu acho que é a causa, o vínculo, o sentido da vida. Mas isso não isenta o Estado, não isenta a sociedade das suas obrigações, no que diz respeito a como prevenir, a como promover, prevenir adoecimentos e como promover saúde mental para todos nós que precisamos. Então, esse é o que eu penso. Certo. E quanto ao que acrescentar, Rafael, professor Rafael? Eu vejo, né? Um minuto. Então, eu vejo que esse processo, né, que Jung fala muito sobre o processo de individuação, né, do autoconhecimento, vai ser muito importante, né, para o adolescente, né, ou para aquela criança que inicia esse processo terapêutico, né, através da arte, para que ela possa desenvolver melhor, né, a sua história de vida e começar a entender, né, que a sua história não se reduz ou fique focada apenas nessa experiência traumática, né? Uhum. Isso vai ser um fator muito contribuinte em relação à psicoterapia. Eu gostaria de fazer uma... Posso falar, Zelita, um minutinho sobre isso? Então, eu fiquei muito feliz com a fala dos dois, né? E o professor Hugo falou exatamente, e foi muito bem colocado, sobre essa questão de se ter uma causa. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei que nós temos que ter razões para viver. É isso aí. Você tem que dar razões para viver, para esses meninos, esses adolescentes, essas crianças encontrarem significado no que eles fazem, né? Sentido no que eles fazem. Uma causa. Quantos pais que já perderam filhos conseguiram voltar a viver porque criaram exatamente uma causa para defender pessoas que, de repente, poderiam passar pela mesma coisa que o filho dele passou. Então, a questão da causa é de extrema importância. O voluntariado é o que há, né? A gente faz também muito trabalho sobre isso, Olimpíadas, campanhas, envolve os alunos e vamos no Asilo dos Velhos, vamos não sei onde, com oração também, né? Porque tem esse lado também espiritual que ajuda muito aos alunos, que eu percebo. Então, dar significado faz toda a diferença. Aliás, eu acho que os adultos têm que pensar até na questão deles. Eu vejo, por exemplo, o porteiro lá da nossa escola. Aconteceu uma coisa com ele fantástica, porque, a princípio, quando ele começou a ser porteiro, ele só se enxergava ali como porteiro. Mas por ele ser simpático, todo mundo falava com ele, sentava para dar aulinha para ele, os alunos começaram, vamos lá, Osilton, vamos você fez até que série? Eu fiz até a 4ª série. A gente te ajuda. Olha, enfim, resumindo a ópera, ele começou a estudar, ele começou a ver a importância dele como porteiro naquele acolhimento. Ele não era um mero porteiro, ele começou a enxergar a profissão dele como uma coisa maior, a importância dele, e ele foi ganhando uma autoestima. Conclusão, esses anos todos os alunos ensinando, ele agora está fazendo enfermagem numa universidade, entendeu? Então ele trabalha durante o dia. É isso que eu digo, sabe? Então, assim, você recuperar, a gente tem que trabalhar essa autoestima, a pessoa se amar, ter entusiasmo, abraçar causas, ter empatia, se preocupar com pessoas.
isso daí é uma coisa, é por onde eu vejo. Agora, já passou da hora, sabe, do Brasil levar mais a sério a educação, cultura, políticas públicas, isso tudo tem que ser feito. A escola está sempre relegada a, sei lá, que plano. Então, e é através da cultura, da arte, da educação, né, jogos, música, enfim, tudo isso, danças, como que essas atividades todas recuperam essas pessoas, né, dão esperança a essas pessoas. Então, eu estou muito feliz, Elita, de você ter levado por esse caminho, feito essa pergunta, muito boa e pertinente. Tá certo. A gente está aproximando agora do final, né? E assim, só para deixar claro que é fato que nem todos os casos, né, nem toda ideação de suicídio vai ser resolvida através do voluntariado. A gente também tem as questões de cérebro, Sim. determinadas químicas para fazer a sinapse funcionar e tal, mas a questão de ser útil, de encontrar um sentido na vida, de achar o seu lugar no mundo, com certeza, isso te dá mais perspectiva, te dá mais saúde, né, mental para você continuar a levar a sua vida. Então, agora que a gente está faltando apenas em 10 minutos, eu queria deixar vocês para as considerações finais, uma média de 3 minutos para cada um, e aí a gente pode encerrar, tá bom? Pode começar por você, professor Rafael? Ou não? Pode ser qualquer também, o Hugo, o Railô? Então, né, eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade que a gente está tendo de falar de um assunto, né, que é a questão do suicídio, que é algo bem complexo e multifatorial, né, onde que, através dessa discussão, nós possamos levar a importância, né, de que as pessoas entendam, né, que é uma temática que a gente precisa refletir e ver, né, que a única solução para tratar dos nossos problemas, né, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, é o ato de falar, né, que é proposto pelo CVV, né, porque através da forma de você estar verbalizando a sua dor, seu sofrimento, você reorganiza o seu pensamento. Ok. Sim, Zelita. Bom, eu quero agradecer o convite, foi muito rico para mim conhecer o Rafael e o Hugo, né? Enfim, e conhecer você também, quem sabe um dia nos conheceremos pessoalmente. E lembrar que não é só no Setembro Amarelo que deveria ser tratado, né? Essas causas sobre suicídio, depressão, teria que ser o ano inteiro, porque isso aí, como o professor falou, é saúde pública, né? E existe um mito de que não se deve falar tanto sobre suicídio, assim, tem uma corrente que acha que pode aumentar o suicídio. Eu acho que é através da informação e desses trabalhos todos é que a gente pode evitá-lo, né? Essa é a minha opinião. É claro que falando com propriedade é um tema complexo, é importantíssimo, é delicado, é sofrido, é tudo isso. Mas se você propõe conversas, trabalhos, né, com responsabilidade, é claro que você vai estar ajudando a muita gente. E foi aquilo que você falou também. Quando a gente fala de ter causa da razão para ter razões para viver todo esse lado, isso aí é de uma forma geral. Mas tem casos realmente gravíssimos, só com psicoterapia mesmo, só com trabalho com médico profissional, que você vai conseguir. Mas se os pais tiverem consciência do bem precioso que eles têm em casa, que é a família, que são seus filhos, é o bem mais precioso. Se parar para escutar a dor dele, às vezes um adolescente vai lá falar com ele sobre a dor porque perdeu a namorada, ou não passou no vestibular, ou não está conseguindo estudar, ouça a dor dele, escuta. Aquela escuta amorosa, não fica, pode deixar, vestibular tem todo ano. Depois você conhece alguém. Gente, pelo amor de Deus, não vamos minimizar, não vamos subestimar a dor do outro, né? Tem uma escuta, respeite a dor deles, né? Então, é por aí que eu acho que é o trabalho. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, viu? Ok. Nós agradecemos pela sua participação, Heloísa. Obrigada. Então, eu vou ler para vocês uma música que eu sempre que eu escuto às vezes e que eu li para essa galera da Unicef
com quem eu conversei agora nesse mês de setembro. É uma música que se chama Era Uma Vez, e quem canta é Kel Smith. Você pode encontrar essa música no YouTube e a galera gosta muito dela. A letra diz o seguinte: era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez, o dia em que todo dia era bom. Era uma vez é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar ao início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar ao início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Dava para ver a ingenuidade e a inocência cantando no tom, milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, o dia em que todo dia era bom. Era uma vez é que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar para o início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar para o início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Eu queria reafirmar as coisas que eu disse e trazer para cá a possibilidade da gente trabalhar com a ludicidade, a brincadeira, a imaginação. São elementos que podem nos ajudar muito no enfrentamento à violência, no enfrentamento à dor. E eu penso que nós precisamos aprender isso com as crianças. Eu acho que as crianças, elas estão prontas, elas são PhDs. Elas podem nos ensinar muito, 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 muito. Para isso eu preciso ouvi-las, eu preciso permitir que elas falem, preciso respeitá-las, compreendê-las, preciso, sobretudo, considerá-las. Então eu queria deixar essa mensagem dizendo que, no meu ver, está no olhar lúdico do mundo a possibilidade de transformar o mundo num mundo melhor. É utópico, sim, mas eu só acredito que você transforme a vida a partir de utopias. E eu acho que se a gente tem hoje Setembro Amarelo, e é um mês que se pensa muito na prevenção ao suicídio, mas se pensa também muito na saúde mental, que isso se estenda para o ano todo, para todas as instâncias, para todas as pessoas, e que as pessoas aprendam com as crianças. As crianças podem nos ensinar exatamente isso. É possível ter a lucidez de que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Tá bom? Muito obrigado a vocês pelo convite. Parabéns à Assembleia Legislativa do Espírito Santo pela ação. A gente que agradece, e eu não conheço o livro que o senhor citou antes, mas a sua poesia, para mim, é um livro, né? Quando eu voltar a ser criança, né? Então, eu quero aqui, em nome da Secretaria de Comunicação Social da Assembleia, agradecer pela participação de vocês, do professor Hugo, professor Rafael, a Ilô Manato, tá? Agradecer também aos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, e convidar para conhecer o nosso portal, as nossas mídias sociais, que estão sempre tratando de assuntos semelhantes a esses, assuntos que nos levam
a uma compreensão melhor, né, da nossa sociedade e da nossa atuação enquanto seres políticos que somos, né? Muito obrigada, estamos encerrando aqui. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês.